Fala galera, sejam bem-vindos à Geografia do Futebol. Ao longo dos anos a Conmebol já organizou diversas competições diferentes com a participação dos brasileiros, mas muitas vezes clubes não tão conhecidos nacionalmente já estiveram presentes nelas. Assim, no vídeo de hoje veremos clubes brasileiros desconhecidos que já participaram de competições internacionais. Vamos começar com a Libertadores, falar de 3 equipes. Começamos no Rio de Janeiro para falarmos do Bangu. O modesto clube da capital carioca é um dos mais tradicionais do estado, apesar de não ter nenhum título de expressão nacional. O Bangu participou da Copa Libertadores em 1986, pois havia sido vice-campeão do Brasileirão no ano anterior. Caiu em um grupo com Coritiba, Barcelona e Deportivo Quito. Apesar de ser um grupo tranquilo, a equipe perdeu as 4 partidas contra os equatorianos e empatou os 2 jogos contra o Coxa. Assim o Bangu se despediu tragicamente da Libertadores, ficando em último lugar com apenas 2 pontos. Agora vamos para São Paulo com o Paulista de Jundiaí. O Galo não possui tanta tradição em São Paulo, assim nunca jogou a Série A, mas conseguiu vencer de forma inesperada a Copa do Brasil, em 2005. Isso lhe rendeu uma vaga na Libertadores de 2006, mesmo estando na Série B. O Paulista caiu em um grupo com River Plate, Libertad e El Nacional. O clube até fez uma boa campanha, tendo 2 derrotas, 3 empates e 1 vitória em casa contra o River Plate. Mesmo assim, o Galo não conseguiu passar de fase, se despedindo da Libertadores em último lugar com 6 pontos. Ainda em São Paulo, agora vamos falar do Santo André. O clube da região metropolitana, assim como o Paulista, não é um dos principais do estado. Contudo, o Santo André conseguiu ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo em 2004. O que também lhe rendeu uma vaga na Libertadores. O time caiu em um grupo com Cerro Porteño, Palmeiras e Deportivo Táchira. O clube fazia uma campanha mediana e chegou na última rodada com chances de se classificar. O Santo André até fez sua parte, goleando Táchira por 6-0, porém Palmeiras e Cerro empataram. Assim, se despediu da Libertadores em terceiro lugar com 8 pontos. Saindo da Libertadores vamos para a Sul-Americana falar de 2 times. Começamos na nossa capital brasileira falando do Brasília. O clube não é tão conhecido nacionalmente, apesar de ser o terceiro maior campeão candangué ter conquistado uma Copa Verde, em 2014. Essa Copa Verde deu ao Brasília uma vaga para a Sul-Americana 2015, pois na época os campeões da Copa Verde e Copa do Nordeste tinham direito a uma vaga. Na época a Sul ainda não tinha fase de grupos, logo o Colorado entrou na segunda fase para enfrentar o Goiás. Após o 0-0 em casa, o Brasília conseguiu ganhar de 2-0 em Goiânia. Porém, nas oitavas o time foi eliminado para o Atlético Paranaense com um agregado de 1-0, assim despediu da Sul-Americana. Voltamos para São Paulo para falar do Grêmio Barueri. O clube paulista tem uma história bastante conflituosa, mudando de cidade várias vezes até que hoje em dia sumiu do mapa. Na sua época dourada o Abelhão chegou a participar da Série A. E na sua melhor campanha, em 2009 ficou em 11º, zona que lhe rendeu uma vaga para a Sul-Americana. Assim como o Brasília, o Grêmio Barueri também entrou na segunda fase. Apesar de jogos equilibrados, o clube acabou eliminado para o Atlético Mineiro com um placar agregado de 1-0, deixando a competição. Terminamos com a extinta Copa Conmebol, para falar do Rio Branco do Acre. O clube é disparado o maior time de futebol do Acre, porém, nacionalmente não obteve tanto sucesso. Seu principal título foi a conquista da também extinta Copa Norte em 1997, que na época dava vaga para a Copa Conmebol. A competição equivalia à Sul-Americana da época, e o Rio Branco entrou nas oitavas de final para enfrentar o Deportes Tolima. O Estrelão perdeu na Colômbia, contudo ganhou em casa levando o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis o time perdeu, por 3-1, encerrando sua trajetória continental. Lembrando que apesar de não serem tão populares, esses clubes são muito importantes para a história do futebol brasileiro. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo.